Meus irmãos, a paz do Senhor, você está no canal EBD e Você, um canal feito para você que ama estudar a Palavra de Deus. Eu sou o professor Janilson e hoje nós estamos na 7ª lição da classe de juvenis das editoras CPAD, cuja temática do trimestre é Jesus e o Reino de Deus. Hoje a lição de número 7, lição que vai falar da ressurreição de Jesus, a ressurreição do nosso Mestre. Vamos entender o significado da ressurreição de Jesus para cada um de nós, para mim e para você, e no que isso implica em nossa vida espiritual e em nossa fé. Fique conosco. A ressurreição de Jesus é o tema da nossa lição de hoje. E a nossa lição, queridos, está baseada em nossa leitura bíblica em classe, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36 ao 43, que vai mostrar Jesus se manifestando ali após a sua ressurreição entre os seus discípulos e até comendo com eles, provando que ele de fato estava vivo e que não haveria nenhuma dúvida disso. Ela tem 4 tópicos, querido. O primeiro tópico é o milagre da ressurreição. O segundo tópico é as testemunhas da ressurreição. O terceiro tópico, mas qual o significado da ressurreição de Cristo? E o quarto tópico, você tem 2 convites. Queridos, a ressurreição de Jesus é um dos temas mais empolgantes do Novo Testamento e também assim mais magnífico, né? Porque a ressurreição de Jesus é algo ímpar na história da humanidade. Jesus foi aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele vive para sempre. Outros ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Mas Jesus foi aquele que foi o primeiro, a primícia, como diz Paulo, dos que dormem e que nunca mais tornará a morte. Muito pelo contrário. Por causa disso, nós temos a nossa garantia de ressurreição na pessoa de Jesus, porque o que sucedeu com ele sucederá com cada um de nós. Veja. O primeiro tópico que nos mostra aqui é o milagre da ressurreição. Deus realizou esse milagre durante toda a história bíblica. Nós temos, por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, né? Um milagre que Deus usou Elias para realizar esse milagre. Nós temos, por exemplo, a ressurreição do filho da Sunamita, que essa vez o instrumento já foi Eliseu. Nós temos, por exemplo, um cadáver que foi jogado no túmulo de Eliseu, né, e que quando tocou os seus ossos foram ressuscitados. Tudo isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos Jesus realizando, por exemplo, o milagre do filho da viúva de Naim, ressuscitando a filha de Jairo. Tudo isso está na nossa revista. Ressuscitando o próprio Lázaro, né, que é a ressurreição mais famosa que Jesus realizou, né, e obviamente, depois, a própria ressurreição do Mestre, que é a figura ímpar. Mas nós temos a ressurreição ainda de Tabita, ou Dorcas, né, que foi Pedro, o instrumento de Deus, e de Eutico, que foi Paulo, o instrumento, o canal que Deus usou para trazer a vida. Mas todos esses voltaram à morte, tiveram que morrer novamente, mas Jesus foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer. E é essa garantia que nós temos. Veja, Jesus não só ressuscitou os outros, Jesus não só realizou o milagre de ressurreição, como ele mesmo experimentou a ressurreição pelo poder de Deus. E é esse mesmo poder que operou em Jesus para trazê-lo à vida novamente, é o mesmo poder que operará em cada um de nós se permanecermos fiéis com Cristo. Um dia Jesus virá buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós temos essa garantia de ressurreição, porque Jesus é o primeiro, é a primícia, aquele que nos antecedeu para nos provar que nós também seremos ressuscitados. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como o cristianismo poderia falar de ressurreição? Aliás, o cristianismo nem sequer fazia sentido, porque a ressurreição de Jesus é ponto-chave no cristianismo. Nós vamos já entender isso no tópico sobre o significado da ressurreição de Jesus. Mas o importante é que todas essas ressurreições na Bíblia nos mostram 2 coisas. Que Deus é poderoso para ressuscitar e que nós teremos, como salvos em Jesus, como povo do Senhor também,
teremos a nossa ressurreição em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa saber que nós temos a nossa ressurreição garantida. É bem verdade que se Jesus vier no nosso tempo de vida, nós não passaremos pela morte. Mas se isso não acontecer, se chegar o momento de dormirmos ou de passarmos para o Senhor, vamos experimentar a morte. Mas com a certeza de que no dia da ressurreição, quando o Senhor ressuscitar os mortos, aqueles que são seus, nós seremos ressuscitados com Ele. Nós temos essa garantia, porque assim como sucedeu com o Mestre, sucederá com cada um de nós. O tópico 2 da nossa lição, meninos, é as testemunhas da ressurreição. Veja, eu quero ler um texto com você sobre as testemunhas da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 3, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. É Paulo escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto. Que Cristo morreu por nossos pecados. Olha, já começa a aparecer o significado aqui da morte de Jesus. Segundo as Escrituras, ou seja, já estava profetizado que ele morreria pelos nossos pecados. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, as Escrituras profetizavam que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E que foi visto por Cefas, que é Pedro, é o nome hebraico de Pedro, depois pelos 12, ou seja, pelos apóstolos todos, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Veja bem, no momento em que Jesus foi assunto ao céu, havia uma multidão que viu o Senhor ser assunto ao céu e viu ele diante de si e receberam as últimas instruções do Mestre. Depois Paulo diz, depois foi visto por Tiago, olha, que era seu irmão, e depois por todos os apóstolos, e aí Paulo diz assim, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Quer dizer, Paulo depois viu Jesus. A conversão do Paulo se deu, do apóstolo, mediante um encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco. Então veja, foi visto pelos apóstolos, foi visto por mais de 500 pessoas que eram seus seguidores e que passaram a ser testemunhas dessa ressurreição. Eu penso que uma das maiores testemunhas da ressurreição de Jesus é a nossa conversão. O fato de Deus converter pessoas a Cristo significa que Cristo está vivo, porque só os vivos podem realizar o que Jesus faz, Se ele fosse um líder que não tivesse ressuscitado, não faria em nossa vida o que ele faz. E o que ele faz em nossa vida também é uma prova da sua ressurreição. Madalena, as mulheres que foram ao encontro de Jesus no sepulcro, achando que encontrariam um cadáver ali e que cuidariam dele, que tratariam daquele cadáver, porque Jesus foi colocado no sepulcro às pressas, porque já era a sexta-feira da Páscoa, mas elas voltaram no domingo para fazer esse tratamento, e quando chegaram lá, o anjo que lhes apareceu disse a ela, olha, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia, Então, elas voltaram e contaram aos discípulos que Jesus ressuscitou, e cada um deles tiveram sua experiência com o Mestre ressurreto. A nossa própria leitura bíblica em classe nos conta da experiência de Jesus aparecendo entre os seus discípulos e eles podendo experimentar, tocar em Jesus. Jesus comeu com eles. Já visto o episódio de Tomé, que tocou nas mãos do Senhor, tocou no seu lado, para comprovar que de fato Jesus estava vivo. Então essas são as testemunhas e as vidas transformadas ao longo da história da igreja, e que Jesus continuará a transformar. Isso acontece porque Ele está vivo. E nós somos a sua testemunha. As nossas vidas transformadas é uma testemunha de que Cristo está vivo. Porque só um Deus maravilhoso, só um Salvador vivo poderia fazer em nós o que Jesus faz em nossa vida para nos tornar novas criaturas. O terceiro tópico da lição, queridos, mas qual o significado da ressurreição de Cristo? Para nós de suma importância entendermos esse significado. Primeiro,
Isso significa a nossa vitória sobre a morte. Assim como Cristo ressuscitou, mostrando que Ele é vitorioso sobre a morte e nos precedendo nesse processo, significa que nós também, por sermos seus seguidores, por estarmos vivendo com Ele, também seremos ressuscitados. Se Jesus vier buscar a sua igreja em nosso estado de vida, é óbvio que nós não passaremos pela morte e seremos transformados diretamente. Mas se chegarmos o momento de partirmos deste mundo para o Senhor, nós partimos com a certeza de que um dia ressuscitaremos, assim como Cristo ressuscitou. Segundo ponto, que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Terceiro ponto é que a ressurreição de Cristo e a sua morte significa que nós recebemos perdão e justificação. Isso tudo significa a nossa salvação em Cristo. Quarto ponto é que a nossa fé é direcionada para um ser que está vivo e não um ser que está morto. Veja, os grandes líderes das grandes religiões, os grandes fundadores das religiões, todos eles estão mortos. E a grande maioria das religiões sabe onde está o sepulcro daquele que era o seu fundador. Cristo, apesar de sabermos que o sepulcro de Cristo se deu em Jerusalém, ainda que nós não saibamos exatamente o local, mas há um local provável, contudo, nós sabemos que esse sepulcro está vazio, porque as mulheres, quando foram visitar Jesus, o anjo disse, ele não está aqui, mas ressuscitou. E depois, como nós já falamos no tópico 2 sobre as testemunhas, foi visto por muitas pessoas e foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, e todos eles se tornaram testemunhas da ressurreição de Jesus. Terceiro, eu penso que o fato de que Jesus ressuscitou significa para cada um de nós que nós seguimos e servimos um Salvador que é todo-poderoso, que é Senhor do céu e da terra, que está sentado à destra de Deus, de onde governa todas as coisas. Isso é maravilhoso saber que é esse Salvador que nós temos, é esse Salvador que nós aceitamos e é nesse Salvador que está a nossa fé. O quarto tópico da lição, queridos, você tem 2 convites. Depois de sabermos que a ressurreição é algo plenamente possível, porque assim sucedeu com Jesus. Depois de sabermos que de fato Jesus ressuscitou, como foi visto por muitos irmãos. Depois de sabermos o significado dessa ressurreição para nós, só nos resta 2 convites. Para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aceitar Jesus. Esse é o grande convite para a humanidade. Aliás, essa é a maior decisão que o ser humano pode tomar em sua vida. O ser humano tem 2 grandes decisões na vida. Primeiro é aceitar a Jesus, depois é com quem você vai compartilhar a sua vida. Essas são as 2 grandes decisões do ser humano. Mas em primeiro lugar está a sua decisão por Cristo. O convite para a salvação, a decisão que o ser humano toma em aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é a decisão de fato mais importante que ele tem para tomar. E depois de ter tomado essa decisão, nós temos um outro convite, que é o convite que se aplica a mim e a você. Proclamar esta ressurreição, que Jesus ressuscitou, que Ele é o Salvador do mundo e por Ele estar vivo, pode mudar e transformar a vida do mais vil pecador. Essa é a mensagem de boas novas que Paulo e os apóstolos saíram espalhando pelo mundo, que Cristo está vivo. Nós servimos um Senhor que vive e reina para sempre. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Que coisa maravilhosa sabermos que o nosso Salvador está vivo. E isso é significativo porque para nós faz muito mais sentido aquele corinho que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Quer dizer, é essa fé, essa confiança, nessa certeza de ressurreição de Jesus que nos leva a crer no nosso futuro, no nosso amanhã. E eu quero dizer a você que o seu futuro está nas mãos de um Salvador que está vivo e que está atento às possibilidades de sua vida, que busca em você fé e fidelidade, confiança, intimidade com Ele, para que Ele possa operar nas suas vidas coisas grandes e maravilhosas. Eu quero concluir esta lição dizendo
Que é maravilhoso saber que Jesus ressuscitou. É maravilhoso saber que nós estamos na religião correta. É maravilhoso saber que nós estamos caminhando no caminho correto. É maravilhoso saber que um dia nós aguardamos o nosso Salvador, que está vivo, porque está vivo, virá para nos buscar. É maravilhoso saber de tudo isso. E é mais maravilhoso ainda compartilhar isso com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos conhecidos, para que eles tenham a mesma esperança que nós temos. Jesus ressuscitou, o nosso Salvador está vivo. Aleluia! E eu quero dizer a você que se você gostou desse comentário, eu quero pedir a você que você se inscreva no canal, que você ative o sininho e que você dê um like. Isso nos ajuda e nos incentiva a continuar fazendo vídeo de comentário da lição que possa ajudar você na sua aula e compreender o assunto que está sendo estudado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.